E um comitê do Senado dos Estados Unidos aprovou um pedido de desacato contra Anthony Fauci, depois que o ex-consultor do governo americano se recusou a responder perguntas sobre a pandemia de Covid-19 durante uma audiência no fim do mês passado. Fauci usou o direito garantido pela Quinta Emenda da Constituição americana, que permite a uma pessoa ficar em silêncio para não produzir provas contra si mesma. Ele afirmou que temia que as suas respostas pudessem ser usadas num processo criminal e, por isso, invocou esse direito mais de 100 vezes durante a audiência. Com a decisão do comitê, o caso será encaminhado ao Departamento de Justiça, que vai avaliar se apresenta uma acusação criminal contra Fauci. O senador Rand Paul afirmou que o médico não poderia ter usado esse direito por ter recebido perdão presidencial preventivo do então presidente americano Joe Biden. Já Anthony Fauci sustentou que continuava temendo ser alvo de uma investigação criminal. Consta, eu começo com você. Esse caso veio à tona na semana passada, não sei se você ainda estava de férias, mas onde quer que você esteja, imagino que você também foi impactado com muitas publicações nas redes sociais. A gente tem falado muito sobre isso desde a semana passada. Foi o tema do artigo da Ana Paula Henkel também. Ela fez um especial no De Leste a Oeste na sexta-feira para justamente tratar desse assunto. Só a mídia tradicional, né? A mídia estatizada que ignora aí as revelações dos diários do médico Anthony Fauci, mas a gente tem tratado desse assunto muito de perto. A Revista Oeste está de parabéns, claro, né? Porque o silêncio da mídia tradicional é tão ensurdecedor quanto o silêncio do próprio Fauci. Eu estava ainda de férias, sim, Paula, e interrompi o meu descanso para gravar um vídeo sobre esse assunto, porque tamanha a gravidade que isso tem, né? E a importância desse depoimento, ou na verdade da ausência do depoimento da voz da ciência. As pessoas têm memória curta, esquecem o que aconteceu durante a pandemia, né? Muitos jornalistas que nada entendem sobre método científico, nunca leram Karl Popper na vida, de repente eles falavam que qualquer opinião do Dr. Fauci ou daquele revolucionário marxista da OMS, o Tedros Adhanom, era a ciência incorporada em forma humana e tinha que ser seguida cegamente. E ignoravam o óbvio, né? Seres humanos são frágeis, vaidosos, que é o pecado preferido do diabo, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. E o que veio à tona com esses diários aí, né, é que estávamos diante ali de uma pessoa extremamente vaidosa, para dizer o mínimo, um narcisista, encantado com a própria voz, com a fama, com a Beyoncé, com a Julia Roberts, com a Barbra Streisand querendo entrevistá-lo, tirar foto com ele. Quer dizer, isso não tinha nada a ver com ciência. E ele estava defendendo medidas autoritárias, né, arbitrárias, sem respaldo científico, e que ele mesmo em privado falava, isso aí não pode vir à tona, imagina se viesse à tona que eu tive reação, né, logo depois da vacina. Isso podia prejudicar as medidas políticas que eu defendo. Quer dizer, isso é o oposto de ciência. Agora, para quem estudou um pouquinho quem era Anthony Fauci, não havia novidade aí. Ele fez a mesma coisa durante a epidemia da AIDS, na década de 90. A mesma coisa. Ele trocou a ciência pela política. A agenda politicamente correta levou ele, por exemplo, a dizer que não podia se dizer que tinha grupo ou comportamento de risco, sendo que 98% dos casos atingiam ali um determinado comportamento, né? Então, esse sujeito não tinha nada de científico. E isso está totalmente claro nesses diários, que a imprensa brasileira insiste em ignorar. Está certíssimo o Senado americano, né, a ala republicana pedindo punição, até porque a gente tem aqui que pensar no óbvio. Por que não apagar das luzes um presidente já um tanto senil vai lá e garante um perdão preventivo para o Fauci? Por quê? O que ele sabia que muita gente não sabia? Deixa eu passar para a Lud, mas antes, só para a gente registrar o artigo da Ana Paula Henkel dessa edição da Revista Oeste, A Hora da Verdade. Então, com exclusividade para os nossos assinantes, vale muito a pena visitar esse artigo da Ana. E amanhã, no De Leste a Oeste, ela também vai fazer um bloco especial, ainda seguindo nesse assunto, Lud. Eu queria te ouvir sobre essa questão dele ter invocado a Quinta Emenda, o direito de ficar calado para não produzir prova contra si mesmo, porque parece que há um entendimento de que ele não poderia ter usado esse direito porque ele
recebeu o perdão preventivo do então presidente Joe Biden. Queria te ouvir essa questão jurídica e também as consequências, porque tem a consequência reputacional para a carreira do Fauci e as consequências jurídicas aí de tudo que ele tem feito. O que pode acontecer na prática com ele, Elude? Então, Paula, os republicanos estão acusando agora o Dr. Fauci de desacato. Então, para quem assistiu aquelas cenas, foram cenas, inclusive, que geraram bastante entretenimento. Um dos deputados, dos parlamentares chegou a fazer perguntas para o Dr. Fauci, assim, o Dr. Fauci, que cor é a sua gravata? E ele ia lá, invocava a quinta emenda e não respondia. Que cor é a cor daquele tapete ali? Aí ele invocava a quinta emenda e não respondia. Então, tudo isso para causar um constrangimento, torná-lo frágil e invocar esse desacato. Bom, vai ser uma discussão jurídica, assim, já está sendo, e eu acho que vai durar anos e anos, porque é algo que é muito discutível. Os parlamentares do Partido Republicano estão dizendo que ele não poderia alegar isso porque ele já está livre, ele já recebeu o perdão, então não há nada mais que ele deva temer. Então essa é a justificativa, esse é o fundamento que eles utilizaram. Então, olha, você não vai ter o direito de alegar a quinta emenda, porque você não tem nada a temer. A questão é que ele ainda tem algo a temer em matéria de justiça, sim. Inclusive, os estados da Flórida, do Alabama e da Louisiana já estão ali se movimentando, os respectivos procuradores gerais, para processar o Dr. Fauci na esfera estadual. Porque aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil. No Brasil, você tem a justiça estadual e tem a justiça federal. Mas a legislação criminal, ela sempre é federal. Não existe uma legislação criminal estadual de cada estado. Nos Estados Unidos, não. Tem a justiça federal e tem a justiça estadual, como no Brasil, mas aqui também tem as legislações criminais estaduais. Então, esses 3 estados estão ali se movimentando para processar o Dr. Fauci nos seus respectivos territórios. Então, ele ainda tem, sim, como ser processado criminalmente, sem contar que eu penso que o Dr. Fauci ele deveria também um dia, se Deus quiser, ser processado perante o Tribunal Penal Internacional por genocídio. Então, eu penso que ele, sim, né, é terrível, mas ele tem que invocar a quinta emenda se ele não quiser se complicar mais do que ele já está complicado. Mas eles estão usando esse argumento. Agora, tem uma outra coisa, que até a doutora Roberta Lacerda, ela invocou outro dia, quando ela foi entrevistada aqui no Sem Filtro, e que é possível, sim. Todo mundo sabe que o Biden, ele vem apresentando já há muito tempo sinais de senilidade. E um dos grandes assuntos aqui nos Estados Unidos é o uso da AutoPen, aquela caneta automática. Então, dizem que muitos dos atos presidenciais não foram, de fato, assinados pelo Biden. Ele, de repente, nem sabia desses atos. Foi algum assessor ali que apertou o botão da caneta e assinou por ele. Então, esses atos vão ser questionados por falta de voluntariedade do presidente da República. Então, aí vai se verificar se esse tal desse perdão que foi concedido ao Dr. Fauci, se ele foi assinado com essa AutoPen, pode ser que um dia esse perdão venha a cair. E respondendo a sua pergunta, a consequência, a pena do desacato é uma pena pequena, seria uma pena ali de 1 ano, então seria mais para causar um constrangimento, uma situação simbólica aqui nos Estados Unidos. Eu penso que o que pode pegar mesmo para o Dr. Fauci, se um dia as coisas melhorarem, vai ser realmente uma ação por genocídio no Tribunal Penal Internacional. Diga, Piotr. Não, só 2 observações. A Ludmila mencionou aí a questão dos estados e tudo indica que isso pode parar na Suprema Corte para saber se o perdão presidencial teria extensão suficiente para anular eventuais processos nos estados. Eu imagino que isso vai parar na Suprema Corte, mas a outra observação que a Ludmila conta para mim, ainda mais preocupante. Se nós tivéssemos, se tivermos tempos atrás, um presidente americano que não gozava de faculdades mentais a ponto de suas últimas decisões serem questionadas, ou seja, decisões como perdão presidencial. Também aí a gente teria uma crise política do nível de Watergate, embora seja, obviamente, coisas muito diferentes, mas eu estou falando do ponto de vista de crise política. Um presidente americano que seria por quanto? Nos últimos 2 meses, 3 meses, 4 meses, tudo que ele assinou, tudo que ele disse já não teria valor.
E como se processar isso do ponto de vista legal? É claro que em algum momento, acho que quem assistiu Questão de Honra, que tem lá o Jack Nicholson, Tom Cruise, né? Acho que tem também, já vou me lembrar a atriz também que faz parte do filme, que acho que eu já tenho aqui... Não, Demi Moore. A Demi Moore também, isso, a Demi Moore. Em que o Jack Nicholson, pressionado pelo advogado da Marinha, que era o Tom Cruise, em algum momento ele não resiste àquele tipo de pressão, ele vai lá e fala a verdade do que realmente tinha acontecido em Guantánamo em relação a um soldado que acabou morrendo lá por um problema de excesso de treinamento, com o qual ele não tinha preparo para suportar. Esse é o enredo do filme, né? O Dr. Fauci aguentou, ele não baixou a guarda e ficou invocando a quinta emenda e não falou absolutamente nada. Você vê que no mundo real os tiranos são mais tiranos ainda, né? Porque a imagem diabólica do Dr. Fauci naquele depoimento ao Congresso, acho que não há a menor dúvida. E a imprensa, tanto americana quanto brasileira, tem problema com essas 5 letras, né? Fauci, não pode falar nada. E no Brasil eles têm problema também com outro nome de 4 letras, Lula, né? Se fossem outros personagens, eles estavam aí dando primeira página toda hora. Agora não, há um seletivismo, agora não vamos falar desse assunto. Imagina só, aqui no Brasil, não vou dizer que tenhamos tido Fauci na mesma proporção, mas os que seguiram e implementaram e caçaram pessoas, literalmente cancelaram pessoas e cientistas, todos esses estão aqui ainda atuando e precisam responder por isso sim. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.